SP Kibbutz. Coletei um pouquinho de pólen aqui. Ele está na antese masculina, liberando aos poucos um pólen bem granuladinho, diferente aí em relação aos dos Crystallinum, dos Magnificum, Papililaminum. Ele é bem granuladinho e pequeno, não chega a ser um pó, sabe? E vou aplicar aqui esse carinha que virou tema aí entre os exemplos taxonômicos com Marcos Nadruz. Esse cara aqui que a princípio estou tratando como Anthurium papililaminum, mas que supostamente pode ser o Anthurium antolaque. A gente vai notar aqui que a inflorescência está na antese feminina. Pela lente aqui deve ser possível vocês notarem as gotículas em todos os pontinhos de floração, né? É composto por centenas de flores. Em cada pontinho desse a gente vai encontrar uma flor com potencial aí de capturar pólen e fecundar, né? Como é um pólen bem redondinho, durinho até, não forma aquele pó, o pincel não fixa, ou melhor, não adere no pincel, né? Então acaba sendo mais fácil a aplicação com a mão. Não tem registro aí se o Anthurium SP Kibbutz faz parte da família Cardiolonchium, ou melhor, da seção Cardiolonchium, ou se tem compatibilidade, mas é uma tentativa aqui, porque faz um tempo que estou almejando aqui um híbrido com SP Kibbutz, tá? O Anthurium SP Kibbutz aqui, ele tem um aspecto semi-velutino, uma lâmina foliar em expansão muito exuberante, nas tonalidades de antocianina aí. Nos próximos dias então eu vou pegar mais pólen desse carinha, dessa bela inflorescência aqui, e trazer para este carinha aqui, matriz, e aplicar nessa inflorescência. Eu vou aproveitar o pólen desse cara também, que costuma ser muito produtivo, tá? Gera bastante pólen, e vou aplicar num outro cara também aqui. Eu venho tentado hibridizar o Anthurium veit X Doraiaque, já tentei aí umas 2 tentativas, supostamente ele é estéril, contudo, essa inflorescência, mais uma vez, uma nova inflorescência aqui, está na fase feminina, entregando muitos pontos aqui. Então vamos ver se de repente eu consigo realizar essa polinização. Se a gente pesquisar pela internet, a gente até encontra documentações aí de valores cromossômicos de algumas espécies apenas. De algumas poucas espécies e híbridos como veit X Doraiaque é praticamente impossível ter esse tipo de informação. Esses valores cromossômicos, basicamente relacionados no ATGC, aula de biologia, adenina, timina, guanina e citosina, ATGC. Em cada espécie você vai ter quantidades diferentes do ATGC e são as combinações cromossômicas aí que vai nos revelar de maneira prática. Embora eu esteja resumindo aqui, simplificando, a gente consegue saber então quais espécies são combinadas. Híbridos também têm uma proporção ATGC, só que documentação a respeito disso praticamente não existe. Male existe de espécies, imagina de híbridos. Então assim, testar, fazer testes é muito importante, é bastante relevante, mesmo que a gente tenha alguma ideia entre seções compatíveis. A exemplo disso, o Anthurium radicans X luxurians, que a priori eu achava que era estéril, eu consegui realizar aí uma polinização, gerou apenas 2 frutinhos, dentro desses frutinhos apenas 2 sementes, sementes grandes, bem desenvolvidas, frutos com formatos bem característicos também, e se não fosse essa insistência em ficar tentando polinizar, muito provavelmente eu ia ter
o Anthurium radicans x luxurians como estéril. Nas experiências de produção de híbridos, vocês vão notar que é bastante comum alguns casos serem mais resistentes, ou seja, ser mais difícil para pegar a polinização. Em outros casos, pega com muita facilidade. Inclusive o selfie, que é você tentar passar o próprio pólen na espádice que está liberando o pólen e naturalmente ele se autopoliniza. Essa facilidade de polinização do híbrido dar certo vai depender de espécie para espécie, de variedade para variedade. E você aí que está interessado em fazer esses testes, de criar, de compor seus próprios híbridos, depois selecioná-los, vão acabar percebendo exatamente essas ocorrências. Anthuriums que se autopolinizam, ou seja, são bem fáceis de polinizar, Anthuriums que polinizam com facilidade e Anthuriums que você vai ter mais dificuldade aí. Eu estou bem confiante ainda que o Anthurium Veitch x dorayaki vai trazer aí vai me pregar alguma surpresa positiva neste sentido. Vamos ver agora então se com SP Kibbutz, que com certeza de uma outra sessão, ele terá enfim compatibilidade com o Anthurium Veitch x dorayaki. Sessão, para quem ainda não viu esse tipo de conteúdo no Fly Channel, são agrupamentos aí por familiaridade taxonômica, vamos dizer assim. Entre nós, colecionadores, a maioria dos Anthuriums aí que você tem na sua coleção, grande parte deles é da seção Cardiolonchium. Em outras palavras, todos esses carinhas da seção Cardiolonchium, é muito mais fácil a gente encontrar características técnicas, até cromossômicas aí, dos Cardiolonchium, eles tendem aí a maioria a serem compatíveis entre si para a produção de híbridos. Então, neste caso aqui, eu estou afirmando que o Anthurium SP Kibbutz, em questão aí, ele não faz parte da seção Cardiolonchium. A partir de suas características, a confirmar ainda, ele me lembra muito mais a seção Belolonchium, que, por exemplo, é do Anthurium Cupulispatum. Mudando de assunto, a temperatura abaixou bastante aqui em São Paulo. Atingimos aí mínimas de 12 graus, agora a gente tem 13 graus. Só que, qual que é a diferença? Aquele ar seco, intenso, empoeirado inclusive, ele saiu de cena hoje e a umidade relativa do ar da região está em 86%, 90%. Então, mesmo com essa queda de temperatura, a umidade sendo um alto conservante aí para as plantas, umidificadores ligados e tudo mais, muito dificilmente a gente vai ter aquele amarelamento ou ressecamento das folhagens neste período de frio. Só para reforçar o quanto esta umidade é um conservante natural, principalmente para variedades de Anthuriums, alocásias também. Pessoal que gosta de colecionar alocásia sabe bem o que eu estou falando e segue super alinhado então com a tese do próprio querido Marcos Nadruz aí, que revelou para a gente esse detalhamento geográfico que ele constatou de áreas específicas com altitudes específicas, faixas de altitudes específicas, cuja umidade é extremamente predominante, constante, e nessas áreas sim existe uma presença, uma concentração maior de espécies variadas de Anthurium no Brasil. Mas Fly, não existe forma de justificar esses caras? Na minha visão, pela minha experiência e pela lógica de cultivo, não é que não existam caras que consigam justificar. Vamos pegar uma espécie específica aí, um cara que, no sentido mais geral, ele é difícil de cultivo, ou quando a gente passa por essas amplitudes térmicas com umidade baixa, ele vai lá e reclama bastante. O Anthurium araucoianum, de uma maneira geral, existem exceções, mas de uma maneira geral, ele é típico aí de sofrência, de sofrimento, quando a gente tem essas variações climáticas. Variações climáticas que são muito comuns, principalmente no sudeste e sul do Brasil. A grande parte dos indivíduos Anthurium araucoianum vai mostrar para a gente que não estará gostando de amplitude térmica e de baixa umidade.
Essa combinação juntas, então, pior ainda, perdas de folhas. Só que entre tantos Anthurium araucoianum supostamente feitos por semente, boa parte aí são clonagens, na verdade, mas se você tem lá uma sementeira de Anthurium araucoianums, um ou outro indivíduo ele pode trazer aí uma relação genética de maior resistência a esse tipo de situação, amplitude térmica e baixa umidade ou ambos. Então, às vezes aí você tem todas essas variações de amplitude térmica, baixa umidade em conjunto aí acontecendo ao mesmo tempo e o seu araucoianum supostamente está indo bem. Passa um ciclo de estação, 2 ciclos e você vai notando que ele se mantém bem. Então isso muito provavelmente é resultado de características genéticas do seu Anthurium araucoianum que afortunadamente traz aí esta resistência a essas variações climáticas. É assim, totalmente assim, que os horticultores fazem em seleção. Eles acabam notando lá num amplo número de indivíduos da mesma espécie certas resistências de interesse do cultivador, de interesse do público, seleciona, separa, desenvolve, passa supostamente a fazer clones a partir daquele indivíduo ou deixa crescer, transforma em matriz, encontra lá um segundo indivíduo com as mesmas características de resistência a esses pontos específicos que a gente tem tratado aqui, faz cruzamento, gera frutos, sementes e aguarda ver lá quem também vai trazer essas características. E a partir de seleção e separação, você vai criando Anthuriums araucoianums com esse tipo de resistência muito interessante, muito pertinente ao pessoal aqui do Brasil, principalmente região sul e sudeste. O único ponto que todo esse processo é super demorado, supostamente tão demorado quanto produção de híbridos. Você não está fazendo cruzamento entre espécies ou variedades diferentes, mas está lá criando gerações de um carinha com características genéticas específicas, enquanto essas práticas de seleção e separação, devido a características genéticas, não ocorrem. Todos esses aparatos nossos, todas essas preocupações relacionadas à umidade, temperatura, iluminação, substrato, sistema de nutrição, são temas de interesse que acabam sendo muito influentes aí no nosso dia a dia do cultivo dessas plantas de coleção que, para se dar bem, exigem sim essa relação com a alta umidade constante. Se vocês não querem ter todo esse tipo de trabalho, como é o exemplo aí do Anthurium araucoianum, que para a grande maioria dos colecionadores ele dá um trabalhinho sim em determinadas épocas do ano, um cara que é relativamente semelhante em termos de forma, alongado, com nervuras proeminentes pelo menos nas fases iniciais, juvenis, que a gente tem aí espalhado entre os colecionadores, e que tem um tom de verde não tão escuro assim como o do Anthurium araucoianum, mas é igualmente bonito, alongado, aveludado, é o Anthurium queremalense. O Anthurium queremalense, ele tem essas características estéticas que lembram o Anthurium araucoianum, pelo menos nessas fases iniciais de vida, formatos mais juvenis. Depois de grandão, bem adulto, ele muda bastante, mas pelo menos nas fases juvenis ele remete um pouco ao Anthurium araucoianum, e ele é uma espécie cuja natureza genética aí de estrutura é muito mais resistente a tudo isso. A intermitência de umidade, a amplitude térmica, a questões climáticas e, consequentemente, até a atenção que você acaba entregando para as suas plantas. Bora destacar agora para vocês alguns Anthuriums neste bate-papo geral sobre Anthuriums. Alguns carinhas, algumas variedades híbridas ou espécies, supostamente, talvez vocês não conheçam. Este carinha aqui é bastante interessante e quem está produzindo com certa ou total exclusividade é a Platycetaria Santa Fé. A gente vai encontrar deste indivíduo, um único indivíduo na Maju, tá? Olha só, que carinha bacana. Você aí que está apurando o seu olhar aos híbridos, notem só que lâmina foliar interessante desse cara. Meu indivíduo é pequeno ainda,
Eu vou mostrar aqui para vocês o suposto indivíduo que a Maju deve comercializar em breve aí pela Platicetaria Santa Fé. Esse cara aqui é um híbrido complexo, é um super híbrido, ou seja, ele tem aí em sua genética minimamente 3 espécies variadas já. E a gente nota aqui o quê? São detalhes e tal, mas aqui a presença do Anthurium Carla Black é bastante evidente na minha visão, tá? Eu vou mostrar para vocês o Carla Black, embora ele esteja mais narrow, o indivíduo que está um pouco maior, só para vocês sentirem o quê? Certa expressão das nervuras, o desenho das nervuras são bastante parecidos assim, tá? Aqui, ó. Este é o Carla Black real oficial, embora aperfeiçoamento genético entre 2 ecótipos, né? 2 morfotipos, tá? Esse cara aqui, se eu não me engano, também tem o Portilloy, também tem um Dock Block, não sei qual dos Dock Blocks, embora um dos Anthuriums Dock Block as pessoas tratem como o próprio Anthurium Dock Block, aí vai ter Michele, Zara, enfim. Mas para mim, quem se destaca bastante, principalmente nas formas das nervuras, é o próprio Anthurium Carla Black. Aqui, ó, ele está bem maior em relação ao meu. São mudas por semente, então a gente vai notar sim variabilidades genéticas, tá? Não tem jeito. Alguma coisa vai sair diferente, alguma coisa sutil ou não, vai depender mais dos seus olhos aí. Mas está um indivíduo bonito aqui que será apresentado em termos de vitrine pela primeira vez, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas acredito que pela primeira vez pela Maju. Anthurium Platini, em homenagem à Platicetaria Santa Fé. Das sementeiras lá do sítio E Jardim, o Anthurium Papillilaminum E Jardim, que também é um ecótipo aí bem diferenciado, bem específico. A gente está falando bastante de variabilidade genética, né? E um dos indivíduos eu notei uma forte presença de antocianina. Olha esse caule, esse pecíolo, como é vermelho. Você que tem Papillilaminum aí vai me dizer que é difícil a gente ver tanta concentração de antocianina assim. Isso me chamou bastante a atenção na ocasião. Era uma muda pequena que apontava para algum jeitão meio diferente da lâmina foliar. E olha só, um genuíno deltoide, né? Bastante triangular, praticamente um Portilloy, mas esse cara aqui é um Papillilaminum de sementeira, daquelas matrizes conhecidas do sítio Jardim. Eu fiz alguns cortes nesse carinha já, para ver se ele ia manter, ia persistir com essa característica. Coloquei em ambientes bem distintos, eles estão em ambientes distintos e todos vêm assumindo um pouco mais, um pouco menos, esta característica bastante deltoide de praticamente um Anthurium Portilloy, tá? Muito legal, né? Essa folha aqui. Então, para deixar bem claro, esse cara não é um híbrido, ele é um Anthurium Papillilaminum E Jardim, um indivíduo produzido a partir de semente. Notei lá, entre os tubetes, um carinha assim meio diferentão, já juvenil, diferentão, não tem resíduo, resquício de folhas antigas aqui. Aí eu falei, bom, esse cara parece pequenininho, parece que vai sair diferente. Fiz então a separação e a seleção, mostrei já em alguns episódios atrás, o indivíduo estava bem menor, realizei cortes aí em microclimas diferentes, os cortes estão, né, em microclimas diferentes, e realmente tudo indica que este cultivar, então, ele vai assumir aí uma característica de Portilloy bem legal, com muita antocianina. Eu tinha até comentado em episódios anteriores que eu apresento inicialmente esse cara, que parecia que ele não crescia. À medida que novas lâminas foliares iam surgindo,
não tinha um desenvolvimento tão expressivo. Contudo, agora sim, ele está se desenvolvendo bem melhor, tá? Está crescendo bem mais. E agora, enfim, quem sabe aí, muito em breve, a Carol Damaju também lance este cultivar aí. É bom fazer mais alguns testes, né? Fazer mais alguns cortes, colocar em microclimas diferentes. Mas tá aí um carinha que nesta situação vai dar para dar um nome específico para ele, né? Embora Papililaminum alguma coisa aí, tá certo? Muito legal mesmo. Essa folha aqui tá muito interessante em seu formato, em suas cores, em suas colorações e nervuras. Reforçando aqui caule e pecíolo num tom muito próprio também. E vejam só para referência, este carinha aqui começa a assumir um formato mais típico do Papier Jardim, tá? Embora tenha sido uma seleção também mais escura, com mais antocianina em sua formação e inclusive nas folhas já formadas. E vejam só a diferença das formas. Esse é o olhar do cultivar, da seleção e separação. E para ir finalizando o episódio, eu queria mostrar aqui para vocês este Anthurium aqui. Ele é um aperfeiçoamento genético do Anthurium papililaminum. Se ele está um pouco mais claro assim, é por causa das condições de luminosidade, estão mais intensas do que supostamente ele precisa, tá? Notem aqui a lâmina foliar em expansão. Tonalidade bastante interessante, né? Esse é um aperfeiçoamento genético que veio lá da Europa. A gente vai ter o Anthurium Azuri Drake, que na verdade, fazendo uma correção, é um aperfeiçoamento indonésio, ou melhor dizendo, asiático, não sei se necessariamente é da Indonésia. Um aperfeiçoamento genético entre variedades do Anthurium papililaminum realizado lá na Ásia, com o Anthurium papililaminum Mary, que seria um outro morfotipo de Anthurium papililaminum, também supostamente aperfeiçoamento genético, lá dos jardins de Steve e Mary Nock, Regardens, tá? O Bruno Amaral da Gimme Jungle, em sua visita aqui, ele bem notou este carinha, né? Suas diferenciações. Vocês podem falar, nossa, Fly, esse vaso, esse pote está muito pequeno para ele. E realmente, ó, tá bem compactado aqui. As raízes estão enormes e ocupando todo o espaço. Mas nem por isso ele está deixando de crescer, né? Por que que isso está acontecendo, gente? Isso eu comentei recentemente já para vocês, em live inclusive. Aqui na estufa vertical adaptada, com a umidade bastante alta, o indivíduo também está recebendo água, absorvendo água e nutrientes, Monstera Lab, a partir dos estômatos, que são todas as partes verdes que compõem a planta, tá? Os estômatos estão lá mecanicamente se abrindo e fechando, absorvendo e liberando gases e a própria água no processo de fotossíntese, mas durante a absorção ele puxa a água do ambiente, puxa a nutrição foliar. Essas raízes aéreas aqui com capilaridade também estão cumprindo esta função de alimentar a planta ou hidratar a planta, tá certo? Então, ó, tudo isso acontece com certa independência das raízes subterrâneas, tá? Então, por isso é possível ver esse crescimento assim. A planta não se contém em crescimento porque ela vê formas diferentes aqui que não a partir do vasinho, das raízes subterrâneas aqui, para se alimentar, para se hidratar, tá? E ó, primeira inflorescência já, resultado aí das aplicações de Monstera Lab e o sistema aqui sobre o substrato, cote mais bocache.
Uma inflorescência ainda bem juvenil também, né? Mas já é o primeiro sinal aí em plena situação de 12 graus, já que aqui condiciona de um jeito bastante diferente e a planta sente muito menos. Anthurium azuridrake X Papililaminum Mary. Então foi assim, meus queridos colecionadores, um bate-papo em cima desta minha paixão de colecionador em relação a Anthuriums. Carinhas realmente bem curiosos e bem legal para se cultivar. Vira e mexe, eles trazem aí surpresas para mim. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!